Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídeas Sem Mistério, acompanhado da minha namorada Fátima Marinho, que está aqui também ajudando na execução dos vídeos. E continuando o assunto dos dendróbios, hoje vocês estão vendo aqui, ó, florido o dendróbio broncarte, o dendróbio tirciflorum, que está aqui começando a florir também, e o que vive florido, o dendróbio antenato. Mas o assunto vai ser mais precisamente sobre broncartes, tirciflorums e densiflorums e seus híbridos, que possuem comportamento muito semelhante entre si. Então, vamos lá entender um pouquinho da sua fenologia, comportamento e algumas dicasinhas de cultivo. Então, vamos começar, galera! Bom, pessoal, então, começando aqui a nossa brincadeira, vocês estão vendo aqui esse meio rosadinho, que é o dendróbio broncarte. As suas hastes começaram a abrir, essa aqui já está mais aberta, essa aqui ainda está em botão. E vocês notem o seguinte, esse aqui o broncarte e esse aqui o tirciflorum, notem que suas hastes são pendentes. E assim como os demais dendróbios, elas também surgem das gemas laterais, dificilmente da gema terminal, sempre das gemas laterais. E elas possuem hastes pendentes com várias flores, ó, uma haste principal, da onde saem as ramificações, os botões. E além disso, você tem várias espécies que têm esse comportamento. Infelizmente aqui eu só tenho o broncarte e o tirciflorum, mas também temos o densiflorum, que é muito parecido com o tirciflorum, que é esse aqui, ó. A haste está um pouco embolada aqui. O densiflorum, em vez dele ser branco com um labelo cor de gema, ele é todo amarelo. E as flores, como o nome diz, densiflorum, são mais juntinhas. A haste é maior, tem mais botões na haste e elas ficam bem juntinhas. Já o broncarte e o tirciflorum, as flores ficam mais separadas e em número menor. Então vocês podem ver aqui, esse é o broncarte, ó, ele é mais rosinha, enquanto o tirciflorum é branco com labelo cor de gema. E o tirciflorum é esse rosinha com labelo com cor de gema lá no fundo do labelo. Mas, tirando esses detalhes, gente, eles têm o comportamento muito semelhante, o que facilita a maneira de cultivo. Outra característica interessante desses dendróbios, eles não necessitam de um frio muito intenso, então eles têm uma necessidade de frio menor do que, por exemplo, os nobilis, o kingiano, o lodigese, que são outros dendróbios que eu tenho aqui e eu também vou falar deles, certo? Mas então, gente, vocês estão notando aqui, ó, são dendróbios de bulbos eretos, geralmente eretos, e aquele crescimento típico em forma de cesta, cespitoso, que ele vai crescendo para todos os lados de forma mais ou menos igual. Então, ele forma um conjunto, quando bem florido, muito bonito. E vocês olhem isso na exposição, aqueles dendróbios tirciflorum, densiflorum, com muitas hastes, formam aqueles conjuntos espetaculares. Mas vamos então entender como é que ele se comporta, como é que é seu desenvolvimento, o seu ciclo ao longo do ano. Gente, vamos lá? Gente, para começar, nós estamos aqui em outubro, já estamos aqui na primavera e estão na floração. Pois bem, gente, e notem que, ó, eles estão florindo, como vocês já viram, e não tem nenhuma brotação vindo. Então, esse período que geralmente vai de final do inverno, início da primavera, final de agosto, até mais ou menos outubro, início de novembro, é o auge da floração do tirciflorum, do broncarte, do densiflorum e seus híbridos. Mas hoje em dia a gente já vê alguns desses dendróbios floridos fora de época. Mas, tirando esse detalhe da fora de época, o normal dele é isso que vocês estão vendo aqui. Esse período do ano. Início da primavera, nós temos sua floração. E pode haver enraizamento. E geralmente já começa a ter enraizamento nesses dendróbios. Ó. Uma pontinha de raiz aqui, outra pontinha de raiz aqui. Então, esse dendróbio, gente, eles têm um enraizamento muito farto. Eles enraizam ao longo do ano de maneira bem homogênea, com alguns picos agora na primavera e verão,
mas eles são muito tranquilos em relação a enraizamento, gente. Então vocês podem ver aqui, ó, mesmo na floração, eles soltam um pouco de enraizamento, só que vai ficar mais forte no período de brotações. E por falar em brotações, após passar essa floração, que dura em média em torno de 15 dias, mais ou menos, 10 a 15 dias, as suas hastes florais duram. Depois desse período, que caem as flores e tudo, começa o seu período de brotação, que vai geralmente o início do verão, final da primavera, início do verão, eles começam a brotar. E então, eles vão passar o verão inteiro, período do verão até o início do outono, crescendo seus brotos. Então, nós temos esse período de franco crescimento, final de primavera, verão e início do outono, os seus brotos estão se desenvolvendo e formando suas folhas. Em geral, esses dendróbios, Thyrsiphlorum, Broncarte, Densiflora e seus híbridos, eles botam em média umas 4 a 6 folhas, 4 a 5 folhas em média em cada pseudobulbo. Ó, vocês veem aqui, ó, 4 folhas, é a média que eles colocam, 5 folhas. Então fica nessa faixa aí, de 3 a 5, às vezes 6 folhas. Eles botam sempre as folhas na porção terminal dos seus pseudobulbos. Diferente de outros dendróbios, como esse daqui, por exemplo, que bota a folha do início do pseudobulbo até o fim. Então eles fazem isso e ficam com essas canas, esses pseudobulbos, ó, bem compridos. Broncarte, então, ele é bem compridão, gente. E sempre ereto, mais ereto. Eles não são pendentes igual outros. Pois bem, então eles passam o período do verão inteiro crescendo, chega no outono, seus pseudobulbos entram em maturação e inicia-se aquele período de redução do crescimento. Pode até emitir um ou outro brotinho retardatário, mas o forte do crescimento é sempre no verão, gente. Então, quando acaba a floração e inicia-se aquele período de verão, né? Primavera, final da primavera, novembro, dezembro, entra janeiro, fevereiro, março, ele emite aquele surto de brotações e enraizamento. Geralmente crescem vários brotos ao longo de toda a extensão da planta aqui, do rizoma. Para todos os lados, vários brotos vão crescendo ao mesmo tempo. Então, essa é uma característica desses dendróbios, gente. E é muito interessante e importante. Então, uma vez conhecendo isso, e uma vez chegando no outono e inverno, que esses brotos se tornam maduros e param de desenvolver e a planta dá uma estagnada, é aquele período, gente, importante em que a gente dá aquela redução de leve na sua rega. Mas lembrando, nesse grupo de dendróbios, das hastes pendentes, como Thyrsiphlorum, Broncarte, Densiflora e seus híbridos, a gente não corta a rega completamente. Não pode cortar a rega completamente. Apenas uma redução leve nas regas. Isso é importante, gente. Porque senão a planta pode desidratar. E ainda mais pelo seguinte. Esses dendróbios, vocês podem ver aqui, eles estão enfolhados. Esses dendróbios, eles não perdem, suas folhas não caem após a maturação do pseudobulbo, igual, por exemplo, os nobilis, ou o anosmum, ou o pierardi, ou o lodigese, enfim. Então, eles mantêm as suas folhas. Então, a gente não pode diminuir demais a rega, senão a planta desidrata e começa a jogar folha fora, o que para esse dendróbio é muito prejudicial, gente. Então, nada de cortar a rega, apenas uma leve redução no período de maio em diante, de maio até agosto, certo? E depois passa esse período, aí vem novamente a fase de floração e assim o ciclo se repete novamente, gente. Mas não acaba por aqui. Vamos continuar então. Continuando aqui nossa viagem pelo mundo dos Densifloros, Thyrsiphlorum e Broncarte e seus híbridos. Vocês estão notando aqui que a sua floração está em bulbos mais antigos, alguns até já caíram as folhas, que são bulbos bem antigos, ó. Esse bulbo está sem folha, esse pseudobulbo está sem folha, aquele ali está sem folha, alguns, por exemplo, estão com folhas, ó. Esse outro aqui, ó, está com folha, esse outro ali também está com folha, e vocês veem também
acontecendo isso no Tissiflora, acontece. No Deciflora é muito comum acontecer. Mas vocês não veem uma coisa, ó. Esse é o bulbo que cresceu esse ano. É o bulbo, um dos bulbos mais novos dele que cresceu. Mas vocês não estão vendo aqui o quê? Floração. Por quê, gente? Porque assim como muitos dendróbios, esse dendróbio ele floresce no bulbo do ano anterior ou mais. Ou seja, o bulbo que cresceu na primavera e verão, vamos dar o exemplo para ficar mais fácil. Esse bulbo aqui que eu estou mostrando para vocês é um bulbo que cresceu no final do ano passado, 2017, e concluiu seu crescimento esse ano. Provavelmente lá para fevereiro, março, ele fechou seu crescimento. Então, ele cresceu no ano de 2017, 2018. Então, é um bulbo que terminou de crescer esse ano. Mas esse bulbo não floresceu esse ano e nem vai florescer esse ano. Ele só vai florescer 2019 e provavelmente também 2020 e talvez até 2021. Então é muito comum nesse grupo de dendróbios, assim como outros, eles não florescem naquele bulbo novo que se formou no ano no ano que a gente está considerando. Ele vai florescer no ano seguinte e assim sucessivamente. E por que sucessivamente, gente? Porque notem, a floração vem das gemas onde ficam as folhas, ó. Vocês podem ver aqui, ó, a haste floral, ela sai da onde tem uma folha, sempre embaixo da folha aqui, onde tem a gema. Então acontece o seguinte, a cada ano, após o bulbo florescer, geralmente só sai uma, pode até vir duas, mas geralmente sai uma haste de cada vez de cada bulbo. Então, esse bulbo que vai florescer no ano que vem, ele vai botar uma haste, provavelmente uma, pode até botar duas, mas geralmente uma no ano que vem. Muitas vezes começa com a de mais baixo. No outro ano ele pode botar outra aqui. No outro ano ele pode botar outra aqui. No outro ano ele pode botar outra aqui. E terminando aqui. Então, o mesmo bulbo pode florescer por mais de 3 anos, até quase 4 anos. Enquanto ele tiver gema viável para florescer, a cada ano, se ele não botar duas de uma vez, ele pode florescer e repetir floração. Então, nesse tipo de dendróbio, a repetição de floração em um mesmo bulbo pode acontecer, gente. É uma exceção à regra de muitas orquídeas. Pode acontecer a repetição do bulbo. Portanto, não cortem um bulbo fora, mesmo que ele esteja vivo, sem folha, gente. Deixe um bulbo sem folha lá, ó. Aqui, ó, já caiu as folhas e está vindo outra floração dele. Esse bulbo já floresceu no passado. Então, nunca cortem esses bulbos. Então, repetindo, esse grupo de dendróbios, eles florescem no bulbo do ano anterior e além disso, nunca no bulbo do ano. Pode, eventualmente, quando a planta está muito boa, vir a florescer no bulbo do ano, mas é mais raro. Geralmente é no bulbo do ano anterior. Continuando, gente. Além dessa característica desse dendróbio, ele também não emite cakes. É muito raro esse grupo de dendróbios emitir cakes. Diferente de outros grupos que emitem cake, esse grupo de dendróbio não emite cake. É muito difícil. Pode até acontecer, mas é muito mais difícil eles emitirem cake. Aqui no meu cultivo, nunca emitiu um cake sequer. Nenhum desses daqui. E a forma de a gente fazer muda deles, geralmente é através da divisão. Uma vez que eles quase não emitem cake, é a divisão da toceira, que a gente faz a muda desse tipo de dendróbio, certo? Continuando aqui, gente. Uma vez que eu falei do comportamento básico dessa planta, da sua fenologia, vamos agora entender um pouco da fenologia da floração. Como é que essas hastes se formam. Isso é interessante, gente, porque é bem rapidinho e tem algumas características muito curiosas nesse dendróbio. Então eu preciso falar. Vamos lá, então? Comportamento da floração desse dendróbio, gente. Como eu falei, ele é uma planta que floresce do bulbo anterior, do bulbo do ano anterior, ou seja, geralmente com bulbo com 2 anos ou mais de idade que vai florescer. Então, não fiquem tristes se você viu seu dendróbio nesse ano, vamos supor, ano 2019, crescer aqueles bulbos lindos, enormes e não florescer. Não fiquem tristes, pois 2020 esses bulbos vão florescer e provavelmente no ano 2021 e assim por diante. Então, essa é a primeira característica importante da sua floração.
Segunda característica, as hastes sempre saem das gemas laterais, que ficam aqui, ó, embaixo da folha, ó. Tá vendo esse olhinho aqui, ó? Meio ruim de focar, mas é esse olhinho aqui, ó. Onde está meu dedinho, esse olhinho é uma gema. Então, ele floresce sempre embaixo da folha, ó. Aqui está o olhinho para vocês verem, ó. Muito difícil de focar, com essa câmera minha que não está muito boa. Mas vocês entenderam. Então, daqui vem a haste floral. Ele vai inchar nessa época e o crescimento da haste é bem rápido. Então, vocês vão notar primeiro um olhinho crescendo e depois vai ficando comprido. Aí começa a sair uma hastezinha verde bem compacta, que primeiro ela cresce para cima e depois, com o tempo, os botões vão se desenvolvendo e vão se expandindo e se separando. E aí ela inclina para baixo, como vocês podem ver aqui, ó. Ela já está inclinada, ainda verde. E mais alguns dias, essa haste aqui vai abrir. Então, do surgimento da haste até a abertura das flores, leva em média 2 semanas, por aí. No máximo as 2 semanas. Até você notar aquele olhinho, até a haste abrir, é em média umas 2 semanas, ou seja, é um tempo rápido, não é um tempo que demora muito. Continuando aqui, vocês estão vendo aqui, ó, aquela haste ali, ó, ela está um pouco mais atrasada, ó, mas ela já virou para baixo. Como elas são pendentes, elas viram. Após a abertura das flores, acontece outro fenômeno interessante. Suas flores abrem normalmente, mostram sua beleza, tem um perfume muito agradável e quando chega o período da noite, as flores fecham, não totalmente, mas elas ficam mais fechadinhas à noite. Então, isso é um indicativo que essa planta ela é de polinização diurna. Seus polinizadores são diurnos. Até por elas serem coloridas, terem um cheiro e tudo, elas são diurnas, por serem flores coloridas. Então, de dia, principalmente de manhã, elas estão bem abertas, essas flores, e de noite elas ficam fechadinhas. Aí na manhã seguinte elas abrem de novo e à noite o labelo, principalmente o labelo, fica fechadinho, como se ela não tivesse receptiva para os polinizadores. Isso é uma característica muito interessante desse dendróbio, gente. Então, enquanto as flores estão viáveis para a polinização, elas fazem isso. Abrem de dia, principalmente de manhã, e à noite fecham, ficam mais fechadinhas. Isso é muito curioso desse dendróbio. Como eu falei, duração em média uns 15 dias. E esse é o comportamento da sua floração, gente. Agora vamos a algumas dicas básicas de cultivo, rapidinha. Vamos lá? Rápidas de cultivo, gente, em função do seu comportamento. Primeiramente, em relação a replante. Essa planta, ela geralmente a gente faz o replante dela no final do ano. Primavera, verão, após a floração. Por quê? É um período em que essa planta vai estar começando a emitir seus brotos e vai estar soltando muito enraizamento. Então a recuperação dela vai ser mais tranquila. E assim como outros dendróbios, a gente planta em vasos apertados. Por quê? Em vasos mais apertados e com substrato mais fino. Por quê? O dendróbio tem um rizoma muito curtinho, muito estreito. Então, até ele tomar o vaso, demora muito tempo. E a gente pode plantar ele mais centralizado, porque ele emite brotações para todos os lados. Então a gente centraliza, porque ele não tem uma traseira muito definida, ele cresce para todos os lados. Então vocês podem centralizar na hora do plantio. E as suas raízes são finas. Esses aqui até que não são dos mais finos não. Nem o Tissifloro, nem o Decifloro, nem o Broncarte. Não é tão fino, mas ainda assim é bem mais fina se comparar com uma Catileia, por exemplo. E o substrato aqui, no meu caso aqui, eu usei Brita Zero pura. Não usei mais nada. Meu clima aqui favorece esse tipo de cultivo. Então usei a Brita Zero pura. É o que eu uso nos dendróbios. Mas vocês podem usar uma mistura, um mix da casca de pinos com carvão, com chip de coco, se vocês gostam desse material. Pode usar casca de macadâmia. Mas sempre usar um material que seja um pouco menor, de tamanho menor. Mais ou menos perto do tamanho da Brita Zero, pois suas raízes são finas, então eles se estabilizam muito melhor nesse tipo de material.
Em relação a cultivo, adubação e regas. As regas, no período de crescimento, vocês podem estar regando normalmente, ou seja, secou, molhou. Uma rega mais intensa, principalmente se for na brita. A rega tem que ser mais intensa, mas sempre tem que deixar ele quase secar durante uma rega e outra. Então, secou, molhou. Durante o período de repouso, de maio até agosto, as regas podem ser mais espaçadas. Vocês podem deixar um pouquinho mais seco ele, para ajudar a estimular as gemas floríferas. E em relação à adubação, também, a adubação é a mesma que a gente usa para demais orquídeas. A gente pode usar as mesmas adubações que a gente usa em outras orquídeas, não tem uma formulação especial. Em relação à luminosidade, aí a gente pode usar o mesmo macete do agregato do crisotóxon. No verão, a gente pode dar um pouquinho menos de luz, não é botar no escuro, é simplesmente, em termos de sombrite, você pode botar uns 60%, 70%, sempre com muito sol filtrado, e de maio em diante vocês podem botar ele no 50% ou no 40%, sempre com muita luminosidade, porque dendróbios gostam de muita luz. Essa mudança também estimula muito a sua floração, gente. Então, essa é uma dica muito interessante em relação à luz. A outra dica é não cortar os bulbos que estejam sem folhas, só tirem mesmo bulbos mortos, né? Aqueles bulbos que já estão secos vocês podem tirar, mas não façam retirada de bulbos sem folhas verdes, pois esses bulbos ainda podem florescer se tiver alguma gema viável. Em relação à divisão, evitem estar dividindo seus dendróbios, pois os dendróbios após uma divisão ou um replante, eles geralmente dão uma estressada e eles demoram um tempinho para voltar a florescer. É normal nesses dendróbios. Por exemplo, esse Thyrciflora aqui que vocês estão vendo, eu replantei ele há 2 anos atrás. Ano passado, eles deram muita floração. Deu uma floração muito boa, deu várias hastes. Por quê? Os bulbos que floriram foram aqueles bulbos que cresceram antes do replante. Esses bulbos que floresceram aqui agora são os bulbos que cresceram depois do replante, quando a planta deu aquela diminuída que é normal após o replante, aquela estressada. Então ele deu essa regredida agora. Eu replantei numa época boa e tudo, foi dezembro, mas mesmo assim diminuiu as brotações e o tamanho delas. Então esse ano foi uma floração bem fracote. Aqui, esses bulbos que cresceram agora nesse ano já são bulbos bem melhores em maior quantidade. Então esse dendróbio para o próximo ano deve florescer melhor. E também teve um agravante também esse ano, que foi a falta de sol. Esse ano tivemos um inverno muito chuvoso aqui na região e a primavera continua extremamente chuvosa. Então a falta de luminosidade também prejudicou talvez um pouco a floração desse dendróbio. No broncarte um pouco menos, mas outros dendróbios que eu vou falar em outros vídeos prejudicou bastante. E era isso, gente, que eu tinha para falar desse tipo de dendróbio agora. Espero que tenham gostado e que tenham muito sucesso no cultivo desse grupo de dendróbio que é espetacular, que são muito bonitos, gente. Se gostaram, deem um joinha no vídeo e se inscrevam no Planta Sem Mistério e também vão lá e visitem o blog Orquídea Sem Mistério com muita informação útil para o cultivo de vocês. E qualquer coisa é só me chamar e me perguntar. Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério, gente. Agora eu fui!